Boa tarde, pessoal, alunos do oitavo ano, A, B e C. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula com vocês. Hoje, dia 27/5, estamos aqui para falar com vocês um pouco sobre o sistema respiratório. Esse assunto já é o primeiro assunto da nossa segunda unidade, tá certo? Primeira unidade nós finalizamos com o sistema circulatório e agora iniciamos a segunda unidade com o assunto sistema respiratório. Esse assunto vocês vão encontrar na página de vocês têm o livro, na página 62 até a 67, tá certo? Com vocês aqui falando, professor Wallace, vou estar com vocês ministrando essa aula. Espero que todos prestem atenção, assistam o vídeo até o final para aprenderem bastante sobre esse sistema tão importante para o nosso corpo. Então, sistema respiratório, por que esse sistema é tão importante? Esse sistema é o processo pelo qual nós retiramos o ar do ambiente e inserimos ele dentro do nosso corpo. Um processo de inspiração e expiração, onde a gente vai ver mais detalhadamente no decorrer do vídeo. Então, o sistema respiratório é o sistema onde acontece as trocas gasosas entre os pulmões e o meio externo. Como esse vídeo é um pouco mais curto, eu vou aproveitar aqui para fazer propaganda para vocês, tá certo? Porque vocês não sabem, mas dá um trabalhão fazer um vídeo desse para vocês. Daí, quando vocês se inscrevem no nosso canal, quando vocês se inscrevem lá, no nosso canalzinho, quando vocês dão um joinha lá, quando vocês comentam alguma coisa, a gente se sente motivado, enquanto professor, a gente se sente motivado a estar sempre dando o melhor, fazendo sempre o melhor para vocês. Daí tem pessoas que não estão conseguindo fazer comentários. Por quê? Porque para fazer comentário lá no YouTube, você precisa estar logado no YouTube. Para fazer login no YouTube, você precisa criar uma conta do Gmail. Seu e-mail Hotmail não serve. Você cria uma conta do Gmail, tá certo? Cria uma conta do Gmail, faz login no YouTube, aí sim a área de comentários vai estar liberada para você. Então, caros alunos do oitavo ano A, B e C, para motivar esse professor que vos fala, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Não é para me deixar famoso, nada disso, tá certo? Não se preocupem. Se inscreva no canal. Se gostarem do vídeo, deem um joinha, clique aqui no joinha, tá certo? Aqui tá o link do canal, quem quiser compartilhar com alguém. E ative a notificação para quando eu postar vídeo novo, você possa receber um aviso aí na sua tela do YouTube. Tá certo? Combinado, pessoal? Então, quero ver lá todo mundo inscrito, todo mundo interagindo, comentando, para que o nosso canal ele fique bastante interativo entre eu e vocês. Isso só vai contribuir para que eu me inspire cada vez mais a fazer vídeos e estar postando para vocês, ok? Então, continuando nossa aula, nós temos agora aqui a anatomia externa do sistema circulatório. Coloquei ali circulatório, mas está errado. Vamos consertar, porque nós estamos falando do sistema respiratório, certo? Estamos falando do nosso sistema respiratório. Então, a anatomia externa do sistema respiratório é essa aqui, bastante simples, bem básica. Começa com a cavidade nasal, que é o nariz, continua pela faringe, que é esse espaço entre o céu da boca, que vocês chamam, o céu da boca e a laringe, mas nós vamos ver, pessoal, bem direitinho, mais na frente, a faringe, tá certo? É porque aqui a gente está vendo uma visão geral do sistema. Aí a gente vai citar os nomes, mas depois a gente vai ver detalhadamente cada um deles. Então começa com a cavidade nasal, nariz,
a faringe, após a faringe vem a laringe, depois da laringe a traqueia, que é esse cano aqui, ó, composto por anéis, tá certo? Essa traqueia, ela se divide em brônquios, brônquio direito, brônquio esquerdo. Nós temos os pulmões, 2 pulmões. Esses pulmões são feitos por lobos. Não sei se a imagem vai dar para vocês perceberem, mas o pulmão esquerdo, ele tem 3 lobos. Olha, o primeiro termina aqui, o segundo está aqui no meio e o terceiro lobo um pouquinho maior. Veja que o lobo do meio ele é menor. Então o pulmão esquerdo ele é composto por 3 partes, que a gente chama de lobos. 3 lobos. Já o pulmão direito, se vocês prestarem atenção, só tem 2 partes, 2 lobos. O primeiro bem maior que o segundo, e note que o primeiro ele tem uma reentrância, ele tem uma entradinha aqui, ó. Isso nada mais é que ele dando espaço para o coração. Então vem a traqueia, vem os brônquios vão formar essa rede aqui, ó. Essa rede a gente chama de bronquíolos. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo são bronquíolos, ó. Parece casa de aranha, teia de aranha, tá vendo? Não, são os bronquíolos. Então, traqueia, a traqueia se ramifica em brônquios, os brônquios se ramificam em bronquíolos. E os bronquíolos, por sua vez, terminam por formar os alvéolos pulmonares que nós vamos ver detalhadamente, não se preocupem. E envolvendo o pulmão, a gente tem aqui uma membrana que a gente chama de pleura. Pleura nada mais é que uma membrana que envolve o pulmão. Então aqui, modelo esquemático, a gente tem a traqueia, brônquios e bronquíolos. Toda essa árvore aqui são os bronquíolos. Como eu disse, que nós iríamos ver mais detalhadamente, esses são os alvéolos pulmonares, ó. Alvéolos pulmonares. É uma espécie de rede, né? Espécie de rede onde comporta pequenos sacos. Tudo isso aqui para ser cheio de oxigênio. E preste atenção no detalhe, ó. Os alvéolos, eles têm aderido na sua camada vasos sanguíneos. Lembra que a gente viu a aula passada dos vasos sanguíneos? Então aqui nós temos veias de cor azul e artérias de cores vermelhas. Olha os capilares sanguíneos aqui envolvendo os alvéolos. Agora que a gente viu toda a parte de estrutura, a gente pula para ver o funcionamento. Como é que esse sistema funciona? Daí você não se assuste um pouco com as imagens, mas eu fiz questão de colocar algumas imagens reais, algumas animações reais, para que não fique só nessa parte de imagens pedagógicas, para a gente ter uma aula, uma videoaula mais interessante. Então, como é que funciona esse sistema? Olha só, não se assustem com a imagem, mas esse é um sistema respiratório humano. A gente vê que na inspiração os pulmões se enchem de ar, ó, e na expiração eles se esvaziam de ar. Então é assim que o sistema respiratório humano funciona. Para alguns vai chocar a imagem, mas para outros, ó, vai ser bem interessante. Veja que aqui no meio dá para ver o coração, ó. O coração está aqui no meio, por isso, ó, os 2 lobos do pulmão direito e os 3 lobos do pulmão esquerdo. Ó. Eles se enchem de ar quando a gente inspira e ficam vazios de ar quando a gente expira. Então esse é o funcionamento do sistema respiratório humano. Aqui nós temos um vídeo. Esse vídeo, pessoal, aqui na apresentação, ele fica travando. Então, eu vou mostrá-lo para vocês na tela do meu computador, tá certo? Porque aqui ele fica travando. Então, para a gente ter um aproveitamento melhor da aula, vou mostrar para vocês aqui, ó. Daqui eu explico tudo para vocês. Olha só, aqui a gente vê um corte
onde a gente percebe a parte da narina e aqui a boca, tá certo? E a faringe. Lembra que eu disse que eu ia falar para vocês? Então a faringe ela começa dessa parte aqui, que a gente chama do céu da boca para vocês, né? Mas na linguagem científica é palato duro, palato mole e por último aquela bolinha que a gente vê lá no final da garganta, aquela bolinha que fica balançando, a gente chama de úvula. Então ela tá aqui, ó. Aquela bolinha que fica no céu da boca balançando chama de úvula. Então, a faringe começa daqui até o início do esôfago que está aqui embaixo. Continuando o vídeo. A gente vê aqui, ó, o que interessa para a gente nessa aula é quando a úvula vai fechar a entrada do septo nasal, para que não haja um engasgamento. Daqui a pouco esse bolo alimentar ele vai virar mais um pouco para vocês verem como o processo acontece, ó. Vejam que a úvula veio e fechou, tá vendo? Então, não há, se a gente respirar aqui, o oxigênio que vem do nariz, ele não passa. Então, a gente não vai engasgar. Na continuação do vídeo, a gente vai ver que a laringe também vai fechar aqui a boca para a gente não ter o engasgamento. Olha só. Pronto, viram, ó? Então tá tudo fechado agora, ó. Cavidade nasal fechada e a cavidade oral também fechada. E percebam que o esfíncter aqui, que é a parte final do esôfago, fechou também a traqueia. Aqui nós temos os dois canais, a traqueia aqui na frente e o esôfago aqui atrás. Então a ponta final do esôfago, chamada de esfíncter, ele fecha a entrada, ele se une com a entrada da traqueia para que o alimento, ao invés de vir para o esôfago, ele não entre para a traqueia. Se isso acontecer, é quando acontece o engasgo. Então, quando a gente se engasga, é porque alguma partícula de alimento, ao invés de passar direto para o esôfago, veio para a entrada da traqueia. Mas na animação aqui que a gente está vendo, tudo vai ocorrer perfeitamente. Ó. E nossa traqueia, que é o nosso sistema respiratório, fica protegido. Daí, ó, ela se abre. Então, aqui é o final da laringe, pessoal. Então, aqui já é o finalzinho da laringe, que é essa protuberância que a gente tem no pescoço, né? Esse que muita gente chama de pomo de Adão. Isso aqui é a laringe. Então, no momento, a laringe ela sobe para poder fechar a entrada da traqueia. Ó, veja que ela vai subir para fechar a entrada da traqueia. Ó, preste atenção, a úvula fecha, cavidade nasal e aqui, ó, fechou, tá vendo? Então, bem interessante para a gente ver como acontece naturalmente nosso sistema. Agora a gente tem uma imagem real de como isso acontece, ó. Uma imagem vista de cima. A gente tem a úvula fechando, ó, a entrada nasal. Então veja como é interessante. E por último, nós temos o processo de hematose, que é a troca de gás entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos. Esse assunto a gente continua na nossa próxima aula.